O oceano é um lugar perigoso, com ondas gigantes, correntes geladas e um potencial gigantesco que pode acabar com você muito rápido. Mas por baixo da superfície calma, existe um mundo onde vivem seres mortais. Neste vídeo, vamos revelar o ranking das 15 criaturas mais mortais do oceano. Já passou pela sua cabeça que esse peixe que você está vendo, quando estressado, pode se transformar em um verdadeiro capiroto? Eles são conhecidos por pescadores como os foguetes do oceano, com corpos esguios e mandíbulas alongadas que terminam em uma ponta afiada como uma agulha. O peixe-agulha é incrivelmente rápido e ágil, capazes de saltar da água a velocidades impressionantes, principalmente quando se sentem ameaçados ou perseguindo uma presa. O perigo real para os humanos não é o de ser devorado, mas sim de ser perfurado. Não se engane, isso acontece com frequência, viu? Imagine a cena. Você está pescando tranquilamente em um barco e, de repente, um peixe-agulha salta e te atinge com a força de um projétil. Não é filme da Netflix. Já houve diversos casos documentados, especialmente em regiões tropicais, onde pessoas sofreram ferimentos graves, alguns até fatais, por conta desses saltos inesperados. Em 2020, por exemplo, um garoto tailandês chamado Muhammad Idu teve seu pescoço atingido por um peixe-agulha que pulou do mar. Ele foi jogado ao mar pelo impacto. Confiar que todo peixe é igual pode ser um erro que custa caro. A arraia, muito famosa por ser perigosa, guarda uma arma que precisa ser respeitada. Aposto que se você tiver mais de 30 anos, já ouviu algum parente falar sobre isso. Escondido na base de sua cauda longa e chicoteante, existe um ou mais ferrões, serrilhados e extremamente afiados, conectados a glândulas de veneno. O veneno da arraia é uma mistura de proteínas que causa uma dor insuportável, descrita por muita gente como facas entrando na pele. Embora as arraias sejam geralmente pacíficas e só ataquem quando se sentem ameaçadas, muitas vezes por pisadas acidentais, o resultado de um contato pode ser devastador. O caso mais famoso é o do caçador de crocodilos, Steve Irwin, que em 2006 foi tragicamente morto após ser atingido no peito por uma arraia. Ele estava gravando um documentário e a arraia, sentindo-se encurralada, desferiu um golpe fatal que perfurou seu coração. Esse incidente chocante serviu como um alerta global e foi muito comentado na época, o que levou a um debate sobre os riscos de invadir o espaço de outros animais. A vespa do mar, também conhecida como cubomedusa, é considerada por muitos cientistas como o animal mais venenoso do mundo. E o motivo vai te deixar assustado. Apesar de sua aparência translúcida e delicada, esse capeta é uma máquina de matar incrivelmente eficiente. Seus tentáculos, que podem se estender por até 3 metros, são repletos de milhares de células urticantes microscópicas, chamadas nematocistos, que disparam um veneno potente em segundos. O veneno da vespa do mar é um coquetel letal que ataca simultaneamente o coração, o sistema nervoso e as células da pele, causando uma dor excruciante e pode acabar com você em questão de minutos. Estatísticas mostram que uma única cubomedusa tem veneno suficiente para matar mais de 60 pessoas adultas. Na Austrália e em outras partes do Indo-Pacífico, onde são mais comuns, o número de mortes atribuídas a elas já superou o de tubarões. Sobreviventes descrevem a dor como a pior que já sentiram, e as cicatrizes deixadas pelos tentáculos podem durar a vida toda. Encontros com elas são, por sorte, relativamente raros, mas quando acontecem são quase sempre fatais, transformando um mergulho inofensivo em uma luta desesperada pela vida. Achou brutal? Senta aí que só vai piorar. Hoje você vai ver criaturas que desafiam até a ciência. Você acha que conhece a estrela do mar? A verdade sobre esses bichos é bem mais assustadora.
O nome Estrela do Mar Coroa de Espinhos já é um aviso. Esta criatura é coberta por centenas de espinhos afiados e venenosos, uma mortal armadura natural. Mas o perigo dela não se limita apenas aos espinhos. Enquanto o principal impacto ecológico dessa estrela é a devastação de recifes de corais. Uma única estrela do mar pode devorar metros quadrados de coral por ano, causando um desequilíbrio significativo no ecossistema. O contato direto com humanos também representa um risco considerável. Seus espinhos podem perfurar a pele, injetando um veneno super danoso ao cérebro humano. Mergulhadores, pescadores e pessoas que trabalham com manutenção de recifes são os mais propensos a encontros desagradáveis. Já foram registrados casos de mergulhadores que tiveram que interromper suas atividades devido à dor excruciante após um contato acidental. O alerta global para o poder de destruição desta espécie surgiu principalmente na década de 1960, quando a primeira grande praga foi registrada na Grande Barreira de Corais, na Austrália. Desde então, surtos periódicos continuam a devastar recifes em todo o Indo-Pacífico, mostrando como o equilíbrio marinho é frágil. Agora você vai conhecer o mal em forma de peixe. O sorriso da barracuda não é de boas-vindas. É uma exibição assustadora de dentes afiados como navalhas, prontos para a ação. Estes peixes são predadores oportunistas com uma velocidade e agilidade que os tornam mortais quando estão em bando. Embora ataques a humanos sejam raros e a barracuda geralmente evite o contato, eles acontecem e podem ser bastante assustadores. O histórico mostra que ataques de barracuda geralmente ocorrem em águas turvas ou escuras, onde a visão limitada da criatura pode levar a erros de identificação. Um braço ou uma perna em movimento, um objeto brilhante como uma joia, ou até mesmo um peixe fisgado na linha de pesca, podem ser confundidos com uma presa em potencial. Não é à toa que, historicamente, marinheiros e pescadores caribenhos a apelidaram de tigre dos mares. Assim como o felino, a barracuda pode ser cruel. Patrulhando os recifes com uma calma intimidadora antes de explodir em um ataque fulminante. Relatos antigos a descreviam com tanto ou mais temor que os tubarões, não por seu tamanho, mas por sua rapidez assustadora e agressividade imprevisível, surgindo como um raio prateado das profundezas para atacar sem aviso. Imagine a criatura que une dois dos maiores medos da humanidade: as profundezas do oceano e as serpentes. Mas se você acha que o veneno é a parte mais assustadora da história da serpente marinha, você está muito enganado. A verdade sobre como esse bicho sobrevive no mar é bizarra. Primeiro, o básico: como ela respira. Ok, ela tem um pulmão gigante que vai por quase todo o corpo, permitindo que ela fique horas submersa. Mas aí a história fica mais estranha. Algumas espécies desenvolveram um superpoder que parece saído dos quadrinhos. Elas respiram pela pele. É isso mesmo, elas conseguem absorver oxigênio direto da água através do próprio corpo, como se fossem um anfíbio. Mas o verdadeiro drama da vida dela é a sede. Pense bem, ela vive no oceano, mas não pode beber água salgada. Então, como ela faz? A resposta é genial. A serpente marinha é uma caçadora de tempestades. Quando chove, uma fina camada de água doce se forma na superfície do oceano. E é aí que ela sobe para beber. Isso significa que, em períodos de seca, essa criatura pode literalmente morrer de sede, cercada de água por todos os lados. Esse bicho tem um dos venenos mais mortais do mundo, mas elas são super dóceis e acidentes são raros, quase sempre envolvendo pescadores que as puxam em redes. O verdadeiro perigo é subestimar a criatura mais adaptada e estranha que você poderia encontrar. Uma cobra que respira pela pele, bebe chuva
e vigia as costas com a própria cauda. O oceano é muito mais esquisito do que a gente imagina. Por que chamamos a orca de baleia assassina se não existe um único registro de uma delas em estado selvagem matando um ser humano? A resposta é simples: porque não somos a presa. Elas caçam quem está acima de nós na cadeia alimentar. O único predador natural do tubarão branco é a orca. Esses animais ultrapassaram todos os limites de um predador. A inteligência delas é de outro nível. Caçam usando táticas de guerra. Um grupo consegue criar um tsunami em miniatura só para arrastar uma foca de um bloco de gelo, ou agir como uma matilha de lobos subaquática para cercar cardumes. C. Elas podem derrubar o maior predador dos mares. Por que nos deixam em paz? Esse é o grande mistério. A teoria mais forte é que a inteligência delas é tão avançada que elas simplesmente sabem que não valemos a pena. Elas nos observam, têm curiosidade, mas não nos veem como alvos. Mas essa regra tem uma exceção sombria. Em cativeiro, a história muda. O estresse e o confinamento transformaram a genialidade da orca em tragédia. O caso de Tilikum, envolvido na morte de treinadores, é o alerta brutal de que estamos lidando com uma das mentes mais complexas do planeta. Sinistro, né? Aproveita e já deixa o teu like aí para eu continuar trazendo vídeos desses capirotos aqui para o canal Sempre Curioso. Mas calma, vou te mostrar outro bicho que quebra todos os padrões de beleza. Essa cabeça esquisita do tubarão-martelo pode parecer um erro da natureza, mas para os animais tudo tem serventia. Na verdade, é uma das armas mais sofisticadas de todo o oceano. Os olhos, um em cada ponta, dão a ele uma visão de quase 360 graus, praticamente 100 pontos cegos. Mas o verdadeiro superpoder está espalhado pela largura da cabeça. Ela funciona como um radar biológico, coberto por sensores que detectam os campos elétricos que todos os seres vivos emitem. Uma arraia pode estar completamente enterrada na areia, invisível e imóvel. Para o tubarão-martelo, ela está exposta. Ele não precisa ver a presa. Ele sente a batida do coração dela debaixo da terra. Me diz se isso não é surreal? Então, por que os ataques a humanos são tão raros? Porque ele não costuma ser agressivo. Ele é curioso. E é aí que mora o perigo. Um toque de curiosidade. De um animal que pode passar dos 6 metros de comprimento, não é um simples esbarrão. A falta de agressividade não significa falta de perigo. O próximo animal da lista é a definição do terror improvável. A característica mais impressionante desse peixe não é que ele parece uma rocha. É a velocidade com que ele deixa de ser uma. Escondido no fundo do mar, o universo se move para dentro da boca dele. E a estranheza continua. Se você acha que está seguro na areia, pense de novo. O peixe-pedra é um sobrevivente bizarro, capaz de ficar até 24 horas vivo fora d'água, desde que se mantenha úmido. Ele pode ser pego pela maré baixa e simplesmente esperar, parecendo um rochedo molhado, na praia, uma armadilha brutal para o próximo pé descalço que passar. Seus 13 espinhos dorsais são um sistema de injeção sofisticado, como seringas hipodérmicas que disparam o veneno com a mais leve pressão. Mas o que realmente significa encontrar um desses? Em 2019, o australiano Aaron Pix descobriu da pior forma. Caminhando em águas rasas no território do norte, ele sentiu algo que descreveu não como uma picada, mas como se alguém tivesse acertado seu pé com uma marreta. Foi um erro de centímetros. A dor foi tão imediata e excruciante que ele começou a perder a consciência. Ele conta que no hospital, a dor era tão intensa que ele implorava aos médicos que amputassem seu pé. Qualquer coisa para parar a agonia. Aaron sobreviveu, graças a uma coisa: o antídoto. Desenvolvido na Austrália nos anos 50, ele é a única
coisa que pode neutralizar o veneno que ataca o sistema nervoso e cardiovascular. Agora vamos partir para as 6 criaturas mais insanas do oceano. Prepare-se. Mergulhe nas profundezas da costa do Pacífico e você poderá encontrar uma aparição fantasmagórica, uma criatura tão rara que por décadas foi considerada um mito. A urtiga do mar é uma das maiores e mais misteriosas águas-vivas do mundo. Com um sino que pode atingir 1 metro de diâmetro e braços orais rendados que se estendem por mais de 6 metros, seu tamanho por si só é intimidante. Sua coloração escura, variando do roxo profundo ao preto, a torna quase invisível nas águas escuras que habita, aumentando o fator surpresa de um encontro. A picada desse lazarento é extremamente dolorosa, e uma sensação de queimação que pode durar horas. Para a maioria dos humanos, o encontro não será fatal, mas será uma experiência inesquecível pelas piores razões. O verdadeiro perigo reside em sua capacidade de aparecer subitamente em grandes agregações, conhecidas como blooms. Nadador ou mergulhador desavisado que se veja no meio de um desses blooms pode sofrer múltiplas picadas, levando a um choque e, em casos extremos, ao risco de afogamento devido à dor e ao pânico. Sua raridade a torna um fantasma do oceano, mas um fantasma com um toque doloroso e inesquecível. Saindo do oceano e entrando nas águas doces da América do Sul, encontramos um peixe com uma reputação cinematográfica de devorador de homens, a piranha de barriga vermelha. A imagem de um cardume frenético, reduzindo uma vaca a ossos, em segundos povoa o imaginário popular. E embora haja um fundo de verdade, a realidade é mais complexa. As piranhas são equipadas com uma fileira de dentes triangulares e afiados como navalhas, projetados para cortar e rasgar carne com uma eficiência. Sua mordida é uma das mais fortes entre os peixes ósseos, proporcionalmente ao seu tamanho. Ataques a humanos são, na verdade, raros e fatalidades são ainda mais incomuns. Geralmente, as piranhas são necrófagas, ou seja, se alimentam de animais já mortos e caçadoras de presas menores. O perigo real ocorre em circunstâncias específicas. Durante a estação seca, quando os níveis dos rios baixam, elas ficam confinadas em poças com escassez de alimento, tornando-se muito mais agressivas. Além disso, o cheiro de sangue na água pode de fato desencadear um frenesi alimentar. Pescadores e ribeirinhos que manuseiam peixes feridos ou que se banham com cortes abertos são as vítimas mais comuns, sofrendo mordidas dolorosas que podem arrancar pedaços de carne. Embora a ameaça de ser devorado vivo seja exagerada, a capacidade de uma única mordida causar um ferimento grave e a visão de um cardume em ação garantem à piranha um lugar de respeito e medo em nossa lista. Voltamos para o mar aberto para encontrar um gladiador dos oceanos, o peixe-espada. Este magnífico predador é a personificação da velocidade e da força, capaz de atingir mais de 90 km por hora em suas investidas. Isso é mais rápido que um carro andando em uma pista do centro da cidade. Mas o que o torna uma criatura tão perigosa é a própria arma que lhe dá o nome. Um bico longo, achatado e extremamente pontiagudo, que ele usa para fatiar e empalar suas presas, como lulas e peixes. Para os humanos, o perigo não vem de uma intenção maliciosa, mas sim de sua natureza agressiva e territorial, especialmente quando se sente ameaçado ou é fisgado. A história está repleta de relatos de peixes-espada atacando barcos com uma força inacreditável. Existem registros de cascos de madeira de embarcações pesqueiras e até de submarinos sendo perfurados por suas espadas. Em 2015, um capitão de barco de pesca no Havaí foi morto após arpoar um peixe-espada. O animal, em sua luta, saltou e empalou o homem no peito. A combinação de sua velocidade de torpedo com uma arma biológica afiada como uma lança o transforma em um projétil mortal.
Um encontro com um peixe-espada furioso no lugar errado e na hora errada é como enfrentar um cavaleiro medieval em plena carga, uma força da natureza que exige distância e o máximo respeito. Agora, vamos para o top 3 do nosso vídeo. No topo da cadeia alimentar dos estuários e costas do Sudeste Asiático e norte da Austrália, reina uma relíquia pré-histórica, um predador que não evoluiu muito, simplesmente porque já era perfeito. O crocodilo de água salgada. Este é o maior réptil vivo do planeta, com machos que podem ultrapassar os 6 metros de comprimento e pesar mais de 1 tonelada. Ele não é apenas grande, é inteligente, paciente e incrivelmente agressivo. Diferente de muitos predadores que evitam os humanos, o crocodilo de água salgada nos vê como uma presa em potencial. Sua técnica de caça é aterrorizante. Ele se esconde sob a superfície da água, muitas vezes com apenas os olhos e as narinas visíveis, esperando pacientemente por horas. Quando a presa se aproxima da margem, ele explode para fora da água com uma velocidade estonteante, abocanhando-a com a mordida mais forte do reino animal. Uma vez capturada, a vítima é arrastada para o fundo e submetida à infame rolagem da morte, um giro violento que desmembra e afoga a presa. Anualmente, eles são responsáveis por centenas de ataques a humanos, com uma taxa de fatalidade extremamente alta. Qualquer corpo d'água em seu território é uma zona de perigo mortal. Um lembrete de que, em alguns lugares do mundo, nós não estamos no topo da cadeia alimentar. Descendo para o coração da bacia amazônica, encontramos um perigo de proporções minúsculas, mas com uma reputação que causa arrepios até nos mais corajosos. O candiru, também conhecido como peixe-vampiro, é um pequeno peixe-gato, parasita, famoso por se alimentar de sangue. Ele normalmente entra nas guelras de peixes maiores, onde se aloja usando espinhos retráteis e se alimenta do sangue do hospedeiro. No entanto, é sua suposta e aterrorizante tendência de atacar humanos que o coloca nesta lista. A lenda diz que o candiru é atraído pelo fluxo de urina na água e que, por engano, pode nadar pelo fluxo até a uretra de um banhista desavisado. Uma vez dentro, ele abre seus espinhos, tornando a remoção extremamente dolorosa e, na maioria das vezes, impossível sem uma intervenção cirúrgica complexa. Embora por muito tempo essa história tenha sido tratada como um mito local, existem casos médicos documentados que, apesar de raríssimos, confirmam a possibilidade desse pesadelo se tornar realidade. Um caso notório ocorreu em 1997, em Manaus, Brasil, onde um homem alegou ter um candiru alojado em sua uretra, que foi posteriormente removido por um cirurgião urológico. A veracidade do incidente ainda é debatida por alguns cientistas, mas a simples possibilidade de um parasita entrar e se alojar em um dos locais mais sensíveis do corpo humano faz do candiru um dos horrores mais íntimos e psicológicos que a natureza já concebeu. Aí ele entra, o que ele faz? Come? Ele abre as nadadeiras dorsais, laterais, e aí ele trava. Porque o que ele faz, esse cara? Ele entra, o candiru, dado nas brânquias, que são muito irrigadas, tem muito sangue. Tá. Então ele fica grudado ali. Então é isso que ele faz, ele trava ali, entendeu? E aí ele trava lá dentro, cirúrgico. Chegamos ao topo da nossa lista. Você vai conhecer o animal mais letal do mundo. Quando falamos do oceano, existe um nome que, por si só, evoca uma imagem de poder absoluto: Carcharodon carcharias. O grande tubarão branco. Ele é o predador, alfa do oceano, uma silhueta icônica que assombra nossa imaginação coletiva.
Sua realidade é ainda mais impressionante que a lenda do cinema. Ele representa o ápice de séculos de evolução, um caçador supremo forjado para dominar. Para entender sua letalidade, precisamos olhar para sua engenharia. O corpo dele é um torpedo hidrodinâmico, construído para a velocidade e a força, impulsionado por uma cauda poderosa que o arremessa pela água. Ele possui a vantagem de ser um dos únicos peixes capazes de manter o corpo mais quente que o ambiente ao redor. Esse sangue quente em seus músculos lhe dá a energia para explosões de velocidade aterrorizantes, especialmente em águas frias, onde outras criaturas se tornam mais lentas. Seu arsenal sensorial é algo de outro mundo. Ele prova o ambiente com o olfato, capaz de detectar uma única gota de sangue a quilômetros de distância. Ele sente as vibrações na água com sua linha lateral, percebendo cada movimento ao seu redor. E ele possui um sexto sentido, as ampolas de Lorenzini. São milhares de poros em seu focinho que funcionam como um radar biológico, detectando os campos elétricos minúsculos que o coração de qualquer ser vivo emite. Uma foca pode estar parada, escondida, mas para o tubarão branco seu medo é visível. E então há a caçada. Sua técnica mais famosa é uma demonstração de pura física e poder. Das profundezas escuras, ele mira a silhueta da presa na superfície. Ele sobe em um ataque vertical, ganhando velocidade a cada metro. O impacto é uma explosão de água, força e precisão, muitas vezes lançando seus mais de 1000 quilos e a presa inteiramente para o ar. É um espetáculo de força, bruta que poucos animais no planeta conseguem igualar. O encontro com humanos é o ponto mais complexo de sua história. A motivação por trás da maioria dos ataques é um intenso debate. Para um predador deste calibre, com uma curiosidade imensa, a única forma de investigar um objeto estranho em seu território é com a boca. Uma mordida de teste de um animal, com fileiras de dentes serrilhados, projetados para cortar a gordura de baleias, é catastrófica. A perda de sangue é massiva e imediata. Historicamente, o medo que temos dele foi cimentado por eventos como o naufrágio do USS Indianapolis, em 1945. Que, embora envolvesse várias espécies, criou a imagem de homens à deriva sendo caçados por tubarões. Hoje, os maiores pontos de encontro entre eles e suas presas, e consequentemente de maior risco, são locais específicos como a Ilha de Guadalupe, no México, as Ilhas Netuno, na Austrália, e o famoso Triângulo Vermelho, na costa da Califórnia. Grande tubarão branco é o rei, um símbolo do poder selvagem e primordial que o oceano esconde. Ele é um lembrete de que, quando entramos na água, estamos entrando em um mundo que tem suas próprias regras e seus próprios governantes. E ele, indiscutivelmente, ainda se senta no trono. É fácil, depois de tudo isso, olhar para o mar e enxergar apenas um abismo cheio de monstros. Mas essa é apenas metade da história. Há 500 anos, um navegador português chamado Fernão de Magalhães levou suas naus de madeira até o limite do mundo conhecido. Ele enfrentou o motim, a fome e o escorbuto para encontrar uma passagem através do continente americano. Por 38 dias, ele navegou por um labirinto de fiordes estreitos, águas traiçoeiras e ventos uivantes que quase despedaçaram seus navios. Aquele lugar, hoje conhecido como Estreito de Magalhães, era o terror puro, o desconhecido em sua forma mais agressiva. E quando ele finalmente emergiu daquele corredor de rocha e gelo, exausto e com a frota dizimada, ele encontrou um oceano tão vasto, tão imenso e tão incrivelmente calmo, que em um gesto de alívio e assombro,
o batizou de Pacífico. Essa história nos ensina tudo. O mesmo oceano que quase o destruiu era também a fonte da mais profunda paz. As criaturas que exploramos aqui são a personificação do caráter selvagem do mar, a sua personalidade indomável. Elas são as guardiãs de um ecossistema complexo e vital, obras-primas da evolução que merecem nosso respeito e não nosso pavor. O objetivo desta jornada nunca foi te assustar para longe da água. Foi te inspirar a olhar para ela com outros olhos, com a cautela de quem sabe dos seus perigos, mas com a admiração de quem entende a sua grandeza. O oceano é o verdadeiro coração do nosso planeta. Ele regula nosso clima, nos dá o ar que respiramos e guarda os maiores mistérios da vida. Que o nosso medo então se transforme em reverência. Que a nossa busca por segurança se transforme em curiosidade. O oceano é a origem de tudo. E talvez o maior perigo de todos seja viver de costas para ele, ignorando o poder e a beleza do mundo que começa onde a areia termina.